Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos vocês. Amados, vamos trazer a mensagem do Senhor nessa tarde, é a tarde da bênção. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías. Isaías, glória a Deus. Isaías 44, versículo 21. Isaías 44, versículo 21. Vamos ler apenas 2 versículos aqui. E logo em seguida, praticamente na mesma página, vamos ler Isaías já 45. Isaías 45. E o versículo é de número 22. Amém? Glória a Deus. Isaías de número 44, versículo 21. Abra a sua Bíblia aí, porque a Bíblia aberta é a boca do Senhor falando conosco. Amém? E nisso devemos entender, irmãos, que devemos abrir os nossos corações e abrir bem os nossos ouvidos a compreender, a entender a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Isaías 44, versículo 21, está escrito assim. O título é A Promessa de Livramento, a Vinda de Ciro. Versículo 21 do capítulo 44 de Isaías está assim escrito. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Glória a Deus. No versículo de número 22, já no capítulo 45, está escrito assim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, qual lemos aqui nessa tarde de hoje, é uma palavra muito linda. É uma palavra que nos traz à mente que o Senhor, nosso Deus, é um Deus todo-poderoso, um Deus clemente, aleluia, um Deus que Ele não esquece de nós. Irmãos queridos, essa palavra do Senhor foi escrita numa época em que Israel estava no cativo, era cativo, né? Estavam no cativeiro em Babilônia, sofrendo, e eles ali choravam e lamentavam muito, né? Porque muitos haviam morrido naquela época, mas Israel estava ali, muitas pessoas sofriam, tinham saudade da sua terra, mas também lembrava dos seus pecados, dos seus erros, das suas transgressões, porque amaram deuses estranhos, porque provocaram a ira do Senhor, oh Deus maravilhoso. Então, irmãos queridos, Deus, por causa do pecado e as transgressões do povo, Deus permitiu então que Nabucodonosor, ele invadisse as terras de Israel e que ele levasse preso, e levasse o povo para outra terra. Oh, irmãos, o povo estava longe da terra natal, estava longe da promessa de Deus, estar longe da terra onde havia nascido, onde viviam, significava estar longe, muito longe, irmãos, do próprio Deus. Por que do próprio Deus? Assim ele sentia nos seus corações. Por quê? Porque eles estavam na terra de Israel por uma promessa. Havia uma promessa de Deus muito antes daquela geração se formar. Muito antes, quando ainda era o nosso patriarca Abraão, já havia uma promessa de Deus. O que Deus havia dito que
A semente de Abraão, nosso pai Abraão, seria numerosíssima, não poderia ser contada, era como a areia do mar, era como as estrelas do céu, não poderia ser contada. Já havia essa palavra de Deus muito antes dessa geração inteira nascer, irmãos, porque Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, e então a sua palavra diz que ele disse a Abraão: olha, sua família, né, os seus descendentes vão sofrer no Egito, vão ficar lá por muitos anos, mas eu o visitarei, eu o tirarei de lá e o levarei para um lugar, oh meu Deus, é uma terra prometida, é Deus quem prometeu, as promessas de Deus, elas se cumprem. Irmãos, então diz a palavra do Senhor que o povo viveu no Egito durante muito tempo, muitos anos. Irmãos, a palavra do Senhor fala que o povo saiu de lá, Deus, né, sob o comando de Moisés e Arão e Miriam, Deus guia o povo até a terra prometida. Já estava assim cumprido a palavra de Deus ali, mas havia as normas, havia as regras. O Senhor havia dito que só Ele é o Senhor, só Ele deve ser adorado. Não poderia adorar deuses estranhos, por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus não aceitava, irmãos queridos, e não aceita de maneira nenhuma, porque o que se chama de deuses não é Deus. É obra de massa, é obra de madeira, é obra de um artifício, é a inteligência do homem, é fruto da mente do homem. Nada pode fazer, nada pode acrescentar. Se caído ficar, ficará ali deitado, se ninguém o levantar. Então isso não é digno de chamar de Deus, porque realmente não é. São coisas estranhas, deuses imundos, são coisas que não devem, não merecem reverência, não merecem adoração de maneira alguma. Então disse: eu sou o Senhor, oh glória, aleluia, eu sou Deus, é eu que sou digno de ser adorado. E Deus foi provando ao longo da história, irmãos, que realmente Ele cuidava do seu povo, realmente Ele estava operando, Ele estava livrando, Ele estava guardando, irmãos queridos, é coisas tremendas. Se pegarmos o texto da Bíblia para entendermos o que Deus fez até essa época, irmãos, coisas que não temos nem condições de mencionar em uma mensagem. Irmãos, é coisas demais que Deus fez. Grandes livramentos, como Deus fez, como Deus criou, cuidava de todos, irmãos. Mas nessa época em que lemos a palavra do Senhor aqui, o povo tinha feito imagens de escultura, estava adorando deuses estranhos, provocaram a ira do Senhor. E o Senhor levantou profetas, homens que falavam em nome de Deus, homens que falavam o dia inteiro, anoitecia, continuavam pregando a palavra, madrugava avisando: olha, Deus está vendo, Deus não está gostando disso, torna-te para Deus, vamos servir o Senhor, mas não queriam ouvir. Continuava então, irmãos, fazendo as coisas mais horríveis que fazia, até mesmo fazer sacrifícios, né, com seus filhos, fazia para deuses estranhos, mas não adorava o verdadeiro Deus. Então Deus permitiu então que fosse levado para o cativeiro. Então, irmãos, lá sofriam, lá padeciam, lá lamentavam, lá penduraram as suas harpas no salgueiro, porque não tinha condições de louvar ao Senhor, não tinha condições, porque a tristeza invadia o seu ser, o seu coração era cheio de uma tristeza, uma saudade tão grande, e estava na terra do inimigo, e tinha vontade de voltar e não podia. Então estavam longe da promessa de Deus, da terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido a eles. Foram retirados de lá por causa dos seus pecados. Oh, irmãos, foi uma época muito triste que se passou em Israel. Mas eu quero dizer a vocês, Deus não esquece dos seus escolhidos, Deus não esquece do seu povo, Deus não esquece, não. A palavra do Senhor fala, irmãos queridos, no texto que lemos nessa tarde, Deus dizendo a Jacó, dizendo a Israel, Deus falando bem claro para eles, que Ele ia perdoar os pecados deles, que Ele ia mudar a página da história da vida deles,
Deus estava dizendo para eles que não ia mais lembrar dos seus pecados, das suas transgressões, que ia desfazer os pecados como a nuvem se desfaz. Oh, irmãos, Deus estava ali dizendo a eles que iria mudar o quadro da vida deles. Mas Deus estava dizendo: é preciso aceitar os meus termos, é preciso aceitar as minhas palavras, é preciso andar na lei que eu vos dei através de Moisés, é preciso ouvir os profetas meus que têm pregado a minha palavra todos os dias, é preciso. Então Deus dizia: torna-te para mim, porque eu te remi, torna-te para mim, porque eu perdoo os teus pecados, torna-te para mim de corpo, alma e espírito. Oh, irmãos, uma palavra dessa em tempos difíceis, horríveis. Essa palavra veio através do profeta Isaías e ele está dizendo bem claro. Oh, irmãos, o Senhor Deus convidando, dizendo a eles: torna-te para mim. Tu és meu servo, tu és meu filho, eu te formei, eu te gerei, torna-te para mim. Não pode haver essa distância entre mim e ti, não pode. Eu sou teu Deus, sou teu Pai, teu Criador, torna-te para mim, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, olhai para mim e sereis salvos. Oh, irmãos, essa palavra do Senhor é bem clara. Essa palavra não está dizendo somente para aquele tempo, não, para nossos dias também. O Senhor está dizendo para mim, para você que está ouvindo essa palavra nessa tarde: tornai para mim. Tornai para mim, olha, não importa o pecado que você fez, que você cometeu, não importa a transgressão que você fez, seja o pecado mais horrível, mais terrível que você cometeu, e quem sabe você que ouve essa palavra tem até vergonha de se lembrar, tem vergonha de tudo que você fez. Olha, deixa eu te falar uma coisa: talvez você pode nem encontrar o perdão em uma pessoa, pode não encontrar o perdão em um homem, um ser humano, porque tem um coração de pedra, um coração ruim, mas em Deus há o perdão. Jesus, Ele te perdoa nessa tarde. Jesus perdoa a sua vida, perdoa aquilo que você fez. O Senhor não vai mais lembrar das suas transgressões, então somente torna-te para Jesus nessa tarde. Volte para Deus, peça perdão ao Senhor dos seus pecados, das suas transgressões. Talvez eu falo com pessoas nessa tarde que no momento de ira, de raiva, tem amaldiçoado o seu pai, a sua mãe ou seu filho. E você tem guardado as coisas no seu coração. Talvez eu falo com pessoas que um dia deixou a casa do Senhor e foi para esse mundo, foi aí viver a vida de qualquer maneira, mas você tem saudade da casa do Senhor, tal como o povo de Israel tinha saudade da sua terra natal. Quem sabe você tem saudade da sua casa, tem saudade de ouvir a palavra de Deus, tem saudade, de vontade de entrar em comunhão com a igreja novamente, de fazer parte do coral, de fazer parte do ciclo de oração. Oh, irmãos, oh, irmãs, torna-te para Deus nessa tarde. O Senhor te espera de braços abertos nessa tarde. Olha para o Senhor, Ele é a tua salvação. Olha para o Senhor, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não guarde isso no seu coração. Não guarde a mágoa deste homem que talvez lhe fez tanto mal na sua vida, ou desta mulher, ou dessa pessoa, não importa. Entrega na mão de Deus.
Você tem vida, você está vivo. É porque Deus permitiu para que tu servisse a Ele, ouvisse a sua palavra. O Senhor quer que tu limpe tudo, todas as suas mãos, o seu coração seja limpo nessa tarde, mediante a sua palavra, que você desarme nessa tarde, que você entenda que há um Deus Todo-Poderoso, que não negou o seu Filho único, mas entregou por mim e por ti, para morrer no Calvário, numa cruz, pendurado no madeiro por mim, para que hoje tivéssemos direito à salvação, ao perdão, e Ele te perdoa nessa tarde. Tornai para o Senhor nessa tarde, olhai para o Senhor e sereis salvos. Esta palavra estende a vossas gerações, aos vossos filhos, a todas as vossas descendências. Talvez teus olhos nem vejam, mas o mundo verá que Deus, Ele tem protegido, tem guardado os teus filhos. Se você voltar nessa tarde hoje, se você hoje olhar para o Senhor, Ele salva a tua casa, Ele salva a tua vida, Ele salva. O Senhor vai esquecer todos os seus pecados, Ele não vai se lembrar mais. E você receberá novamente roupas alvas como a neve. E você então poderá voltar para casa, poderá pedir perdão para sua mamãe que espera o teu abraço, poderá reconciliar com teu filho que olha para você e sente saudade do carinho que você dava para ele. Você pode retornar, pode reconciliar hoje com teu esposo, com a tua esposa. Tu pode hoje, alcance essa graça nessa tarde, mediante o poder de Deus nesta palavra. Alcance do Senhor agora condições de perdoar, de receber o perdão de Deus, porque se vós não perdoardes as pessoas que vos têm ofendido, disse o Senhor Jesus, também nosso Pai Celestial que está no céu não perdoará os vossos pecados, as vossas transgressões. Mas se ouvirdes hoje a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo nesta tarde, e não endurecer o vosso coração, então você será salvo, você encontrará perdão, você será perdoado, você será chamado de filho, de filha novamente. Você vai entrar pela porta da frente, você vai ser bem recebido pelo seu pastor, vai ser bem recebido na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for, porque a presença de Deus irá com você. Oh, glória, aleluias! Bendito é o Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor nessa tarde. Irmãos amados, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para Deus e sereis salvos. Olhe para o Senhor agora. Peça perdão a Deus. Conserte com Ele. Não olhe para a direita, não. Não olhe para a esquerda. Não olhe para esse irmão. Não olhe para essa irmã que talvez tenha murmurado das coisas de Deus, que talvez tenha falado coisas, e você sabe que não é do agrado de Deus. Não olhe para a atitude dos outros. Tome você uma decisão com Deus. Tome você uma atitude hoje mais certa da sua vida. Quem sabe não aceitou a Jesus ainda, também você tem a oportunidade de render-se, de aceitar o Senhor, de levantar as suas mãos cansadas para receber o perdão do Pai, para receber o perdão de Deus nessa tarde. Oh irmãos, oh irmãs, o Senhor não tem prazer em ver ninguém sofrendo, não tem prazer em ver o homem e a mulher, não tem prazer não. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer no sofrimento de alguém, mas às vezes Ele permite para que nós possamos pensar e lembrar que há um Deus Todo-Poderoso que nos ama, um Deus que está de braços abertos para nos receber.
Vamos seguir o bem, seguir as coisas boas. Vamos servir o Senhor de maneira que Ele possa olhar para nós. Por quê, irmãos? Porque somos imagem e semelhança do Senhor. Todos aqueles que olharem para nós, é preciso ver que somos do bem. Somos as pessoas abençoadas por Deus. Em todos os requisitos, irmãos, não podemos ser achados em falha, em erros. Irmãos, deixe a palavra do Senhor penetrar no seu coração nessa tarde. Deixa, não importa o que você tem passado, não importa as tristezas, não importa as pessoas que têm te magoado, não importa se você também magoou alguém, importa que você deixe a palavra de Deus entrar no seu coração nessa tarde, irmãos, e olhe para o Senhor. Olhe para Ele tem coisas boas para você, Ele tem coisas boas nessa terra, Ele tem salvação eterna, Ele tem vida, Ele tem tudo de bom, irmãos. Vamos olhar para o Senhor, para que sejamos salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Oh, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de cada um de vocês. E se arrependa, irmãos, de todos os seus pecados, todos os seus erros. Peça perdão a quem precisa. Peça perdão àqueles que você acha que deve pedir o perdão. Peça perdão a Deus pelos seus pecados também. Reconcilie com quem precisa nessa tarde. Faça assim essa reconciliação, mas faça de coração aberto, porque Deus está nesse negócio. Deus quer abençoar a sua vida, quer mudar tudo nessa hora, mas deixe a palavra de Deus penetrar. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus possa abençoar a cada um, cada vez mais, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.